Olá, mais um momento, mais uma aula que nós vamos para o nosso canal Cristo Esperança e desta feita nós vamos estudar as epístolas, instrui e forma os cristãos. Nós estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, dentro das aulas que nós temos aqui, viemos estudando toda a palavra de Deus, desde a sua formação, o cânon, a qual nós vemos apresentando cada aula. Daí, fica aí já para você que está chegando agora, assistir às outras aulas que estão na playlist, a supremacia das Escrituras, e assim você pega o conteúdo todo e aprende da palavra de Deus. São aulas rápidas, são apenas para trazer um pouco de informações e assim você pode ter um material de aprofundar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. As epístolas instruem e formam os cristãos. Em 2 João, capítulo 1, versículo 3, encontramos o texto que diz: a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Segundo João 1 e 3. O importante nós dizermos nesse texto sagrado a saudação que João coloca, e aqui já temos 3 pontos importantes nesse texto. Observe que essa saudação vem completa quando ela diz: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus. Graça é a graça, o favor que o homem não merecia. Misericórdia, um atributo de Deus que vem para atuar no estado miserável do homem, reconhecendo que o homem perdido deveria ter a graça do Senhor, a graça de Deus. E a graça, não olhando para o estado miserável do homem, o Senhor Deus trouxe paz ao coração de todo aquele que crê na palavra de Deus. As epístolas do Novo Testamento. Completando, então, o Novo Testamento, nós temos as epístolas. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento que pertencem ao gênero epistolar. Encontramos dentro dos 27 livros, observamos que as epístolas compõem dele 21 desses 27 livros. Então, boa parte do Novo Testamento são as epístolas. As epístolas, como os demais livros do Novo Testamento, estão escritas em grego, o que não significa que o estilo literário epistolar estivesse especialmente difundido no mundo grego da época. Mas era um estilo muito difundido entre os romanos, que fizeram uso normal do correio como instrumento idôneo para vincular a metrópole com as legações políticas e militares de serviço nas províncias do Império. Quem mais utilizou das cartas foi realmente os romanos. Nesse período, mesmo que encontramos as epístolas a qual foram endereçadas, então nós vamos ver que as epístolas nós temos aí, desses 20 epístolas, que vai nos fazer compreender é que existem as paulíneas e as gerais. Epístolas paulinas e epístolas gerais. As 13 escritas por Paulo são denominadas paulinas. Então, observe. As
epístolas, as cartas escritas por Paulo, elas são denominadas paulinas. Então, 13 cartas foram escritas por Paulo. É importante dizer que o apóstolo Paulo escreve boa parte das epístolas. Deus o levantou para que pudesse deixar para a igreja hoje, nos nossos dias, 13 epístolas, 13 cartas que podemos dizer, de Paulo, que são as cartas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designados de gerais, como Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Essas epístolas também são conhecidas como epístolas universais ou católicas. Então, daí, nós entendemos que as 8 epístolas denominadas gerais, nós temos dentro delas as epístolas que foram ditas. Observe que, completando, então, as 21 epístolas. As epístolas e cartas. Por que chamamos cartas ou epístolas? É bem verdade que quando a composição das epístolas, até então, elas, mesmo sendo direcionada, boa parte dela tinha que destino, o destinatário, a qual, as de Paulo, por exemplo, nós temos o destinatário, como outras que também poderiam ter o destinatário, mas hoje ela se torna como todas universais. Então, daí, epístolas, ela não era escrito com um destinatário. Daí, na composição das escrituras, todas elas foram consideradas como epístolas. As epístolas paulinas e organização. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Dentre essas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são chamadas de epístolas da prisão, porque o apóstolo estava preso quando as escreveu. Também as cartas direcionadas a Timóteo e a Tito são chamadas de cartas pastorais, porque nelas o apóstolo aconselha 2 líderes da igreja primitiva. Então é importante dizer que a organização das epístolas, que temos as epístolas ou cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, são chamadas de epístolas da prisão, enquanto Paulo se encontrava preso. Já as cartas ou epístolas Timóteo e Tito são chamadas de cartas pastorais, mesmo elas sendo escritas por Paulo. Instruções salvíficas. A carta aos Romanos destaca-se de que o justo viverá da fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Romanos 3, 23 e 25. Observe que a carta aos Romanos especialmente mostra o pecado e que Cristo nos libertou do pecado mediante o sacrifício de Jesus, que nós abraçamos isso pela fé. Romanos 3, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Gálatas, capítulo 2, versículo 16.
Essas instruções salvíficas encontramos nestas epístolas, nessas cartas, assim como também encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4, diz: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Observamos que as cartas, as epístolas, mostram que Cristo veio para salvar todo aquele que estava perdido. Está dito aqui que ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Na sua ressurreição, traz então a todo homem a esperança de uma vida eterna. Cristo reconciliou consigo o homem que estava caído diante de Deus, então agora pode, pelo sacrifício de Jesus, ter o ministério da reconciliação. Instruções a respeito de Cristo. As epístolas traz essas instruções. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja, o seu corpo. Observamos em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz o texto: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é a tudo, enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Observe que as instruções das epístolas de Efésios, por exemplo, colocando Cristo como cabeça da igreja, a igreja que está sendo formada desde a morte de Cristo. A igreja está sendo formada, está sendo ajuntado um povo, uma nação. Isso há 2000 anos já temos um número muito grande de pessoas que são eleitas em Cristo, que estão aguardando o momento de estar junto com o Senhor, conforme a promessa que o próprio Jesus disse: aonde eu estiver, estejais vós também. Essa igreja, há 2000 anos, o Senhor está ajuntando essa grande nação para compor a sua igreja. O texto de Efésios 1, 22, 23 diz isso perfeitamente, que Jesus se coloca como o cabeça sobre todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, quando a igreja foi eleita em Cristo, diz o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Que bom observarmos nesse texto que o Senhor Deus nos tem abençoado. Abençoou quem? A igreja, aqueles que compõem a igreja, com toda a sorte de bênção espiritual na região celestiais ou nas regiões celestiais.
Aonde? Em Cristo. Ele nos escolheu. Diz o texto, nos escolheu quando? Interessante, e eu ressalto para você que está aí estudando, ou pelo menos observando os detalhes desse texto de Efésios, no versículo 4. Versículo 4 diz que ele nos elegeu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando foi? Antes que Adão tivesse sido colocado na terra, ou criado Adão. Porque antes da fundação do mundo, isso era no plano de Deus, isso é o projeto de Deus. Antes de uma construção estar começando uma construção, o engenheiro, o arquiteto, projeta ela, a fundação, e ainda coloca ela como se tivesse acabada. Assim, Deus, que é o eterno, e todo o princípio está nele, assim como o fim, ele arquitetou, projetou a igreja. Quando? Antes de ter criado o Adão. Observe o texto. Nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa nação, a igreja eleita em Cristo, é essa nação que são esse povo que o Senhor está juntando já há 2000 anos para estar com ele. Isso com uma adoção de filhos. Nós somos como filhos adotivos. Por quê? Porque os filhos era o povo, a nação de Israel. Nós éramos considerados como gentios. Logo, quando os gentios aceitam, abraçam o evangelho de Jesus Cristo, passa a ser filho de Deus como por adoção. Isso também é muito importante porque Paulo está mostrando, inspirado pelo Espírito, que a igreja, a qual é o corpo do Senhor Jesus Cristo, que Jesus é o cabeça, ele está formando essa grande nação, igreja de Cristo. As epístolas instruem e formam os cristãos. Efésios diz: as epístolas instruem e formam os cristãos. Todo o conteúdo das epístolas, o interesse é instruir e formar o cristão verdadeiro. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. Colossenses 3:3. E podemos ver o texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 2 ao versículo 3. Diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que coisa maravilhosa é observarmos que todo aquele que se entrega ao serviço da igreja, ao serviço de Cristo, fica morto para as ações mundanas, as ações daquilo que são contrárias à vontade de Deus. Se você, meu irmão, quer servir a Cristo, tem que abandonar aquilo que é contrário à vontade de Deus. É isso que está dizendo. A nossa vida não é uma vida normal da terra, porque o nosso viver é o viver de Cristo. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com Cristo e está oculta com Cristo. Diz esses textos que nós estamos aqui colocando para você ver como as epístolas, que essas cartas estão mostrando, formando o caráter cristão, instruindo o verdadeiro cristão. Instruções sobre as últimas coisas. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, dizendo: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17.
Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, 3 e o versículo 8. Observamos que também temos as instruções como acontecerá as últimas coisas. Isto é, a igreja será arrebatada. Paulo está instruindo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que seremos arrebatados. Na segunda epístola, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele está dizendo que após o arrebatamento, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Instruções pastorais e pessoais. 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, versículo 9 e versículo 10. Também em 2 Timóteo, ratifica-se de que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Tito 1:5, versículo 10 e o versículo 11. Todas as instruções pastorais nós encontramos nas cartas e por isso essas cartas têm o cunho chamada pastorais, orientando Paulo a Timóteo e a Tito como deveria se comportar para ser o pastor daquela igreja ou daquele tempo. Isso não somente para eles, mas extensivo a todo o período da igreja, inclusive para os nossos dias. Instruções pastorais e pessoais. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido. Recebido como? Recebido mais do que servo. Recebido como irmão amado. Filemão 1:16. As epístolas corrigem os erros cometidos pelos cristãos, explicam a importância da unidade do corpo de Cristo, encoraja a perseverança na fé e na obediência ao Senhor, condena os falsos mestres e as suas doutrinas enganadoras e regulamentam a vida da igreja em geral. Daí, as instruções pastorais e pessoais encontramos nas epístolas. Encontramos como deve comportar o crente, o obreiro, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Como as epístolas gerais nos formam? As epístolas de Pedro. Pedro aborda o sofrimento cristão, 1 Pedro 1:6. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel, 1 Pedro 5:10. Ainda na segunda carta, a segunda epístola de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo, segundo Pedro 2:1 e o versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Observamos que as epístolas de Pedro nos traz a instrução, nos formam na condição de que o sofrimento cristão passa a ser como prova da parte de Deus em fidelidade. É bem verdade que muitas vezes hoje, nos nossos dias, acha que nós devemos sofrer. Mas enquanto na terra, a luz sempre vai ter dificuldade com as trevas. Isto é, a treva não pode prevalecer, porque onde há luz, as trevas vão embora. O próprio Jesus disse: que comunhão tem a luz com as trevas? Todas as coisas que nós, como servos de Deus, que querem que a luz resplandeça, todas as vezes o adversário quer apagar a tua luz. Lembre disso e você nunca permita que o adversário
apague o brilho de Cristo na sua vida. Como as epístolas gerais nos formam? As epístolas de João. Em 1 João, adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Em 1 João 1, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Afastar-se da prática do pecado. A epístola de João diz que devemos afastar. 1 João 2, 1, 3 e 7. Em 2 João, as heresias do concetismo e do gnosticismo são novamente refutadas. 2 João 1, 7 e 8. E na terceira carta de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e de Demétrio. 3 João 1, 5 a 8 e o versículo 12. Observe que nós temos instruções nas epístolas gerais e esta das epístolas que temos de João. Como as epístolas gerais nos formam? As demais epístolas, como as epístolas gerais, como Hebreus. Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Hebreus 1:1. Também afirmando que ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Hebreus 9:1, 11 e 12. Então encontramos na epístola geral aos Hebreus, uma carta que não temos diretamente o seu escritor, mas vamos dizer uma carta que é aberta aí, anônima, vamos colocar, de que não temos o escritor, não sabemos, todavia, nos traz uma instrução muito linda e coloca Cristo como sumo sacerdote que executou pelo seu próprio sangue uma eterna redenção. A epístola de Tiago. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Em Judas, a epístola de Judas diz: o salvo é exortado a batalhar pela fé. Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas 1, 3, pois só tem um capítulo. A mensagem das epístolas permanece atual. Ressalta a justificação, a santificação e a glorificação do crente. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Está aí um pouco da palavra a qual o Novo Testamento. Observamos que fechamos assim todas as Escrituras, restando apenas dizer que esses 27 livros compõem instruções para a Igreja do Senhor Jesus. Se fôssemos colocar Apocalipse, poderia ser uma carta. Se colocarmos como quarta, nós temos mais uma das cartas que poderiam ser mencionadas. Mas a carta ou o Apocalipse é a revelação de Deus, aliás, a revelação de Jesus Cristo à sua preciosa igreja. E ele já inicia o livro de Apocalipse como 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Isso é muito importante também você entender que é uma mensagem de Deus por meio de Jesus Cristo à igreja, a essa nação a qual está sendo ajuntada há mais de 2000 anos. Se você faz parte desta igreja, permaneça firme. Busque a ser edificado na palavra do Senhor. Leia a Bíblia Sagrada, pois aqui tem todas as instruções. A Bíblia é um livro que não só registram as bênçãos, mas registra os erros de muitos homens que, até mesmo homens de Deus, esses erros foram registrados para que nós tenhamos na nossa vida uma correção. A partir do erro de alguém, não cometamos esses tais erros para desagradar a vontade de Deus.
Fico por aqui com esta aula e quero agradecer a sua preciosa atenção. E se você ficou conosco nesse vídeo até aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso nos ajudará no nosso canal. Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.